Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar P3Dental. No dia de hoje, nós vamos falar sobre 3 passos necessários para realizarmos cirurgia guiada com a tecnologia P3Dental. Dentro da nossa programação, nós vamos falar sobre cada passo de maneira sucinta, mas ao mesmo tempo apresentando as principais características dentro de cada etapa e o que é necessário para a realização da cirurgia guiada utilizando a tecnologia P3Dental. O título da nossa apresentação de hoje é 3 passos para realizar cirurgia guiada com a tecnologia P3Dental. Então, dentro do nosso escopo da organização dessa nossa apresentação até às 12 horas, nós vamos falar sobre a digitalização do paciente, as considerações para os edentos parciais e totais. Vamos falar sobre o planejamento virtual no P3Dental, que é realizado após a etapa da digitalização do paciente. E vamos falar sobre as principais diferenças entre um kit de cirurgia convencional e um kit de cirurgia guiada. Antes de nós abordarmos o assunto específico da nossa apresentação, cabe uma apresentação da nossa tecnologia e um pouco da nossa história dentro desse cenário tecnológico para o segmento odontológico. P3Dental é uma solução tecnológica desenvolvida pela nossa empresa, que é a P3DMed. Nossa empresa ela tem uma experiência obtida a partir dos seus sócios fundadores de mais de 40 anos nesse segmento de processamento e análise de imagens médicas e desenvolvimento de soluções tecnológicas nessa área. Dentro da P3DMed, nós desenvolvemos então o segmento P3Dental, dedicado a atender o segmento da odontologia. P3Dental é um software que nós desenvolvemos para que, com base nesse sistema, os cirurgiões consigam, a partir das imagens de tomografia computadorizada, realizarem os seus planejamentos cirúrgicos virtuais para implantes dentários. Dentro do contexto de planejamento virtual, nós temos então a primeira etapa necessária, o primeiro passo para a realização da cirurgia guiada. Ele necessita exclusivamente da realização de uma tomografia. Então, dentro desse contexto, nós separamos essas etapas de planejamento em pacientes edêntulos totais e edêntulos parciais. Nós vamos começar, então, falando sobre os edêntulos parciais, que, na maioria dos casos, são os pacientes que visitam as clínicas e solicitam os trabalhos de implantes. Estatisticamente, a gente observa que o número de edêntulos parciais acaba sendo maior. Então, falando sobre o protocolo de digitalização do paciente edêntulo parcial, ou seja, aquele que tenha no mínimo 3 elementos remanescentes em boca, faz com que você tenha que fazer uma tomografia. São etapas bem simples, bem sucintas. A tomografia que você já está acostumado a solicitar para o seu paciente, encaminha ele para a radiologia da sua confiança. A tomografia realizada gerará um conjunto de imagens DICOM que deverá ser encaminhada para a P3Dental realizar o processamento. Tomografia do paciente. Além da tomografia do paciente, uma digitalização, seja do modelo de gesso, seja um escaneamento intraoral. Nós precisamos ter uma referência de digitalização, nós precisamos escanear essa referência protética, a referência da arcada de interesse, através de um scanner óptico. Não somente a tomografia, a gente precisaria também de um scanner óptico. Então, se você possui os modelos de gesso do seu paciente, de preferência um modelo de gesso que possui um enceramento, você pode encaminhar para a nossa empresa, que nós vamos escanear esse modelo e agregar esse modelo escaneado à tomografia do seu paciente para que a gente consiga visualizar essas imagens do escaneamento do modelo e as imagens da tomografia no mesmo ambiente do software P3Dental, com visualizações nos diferentes cortes e uma visualização tridimensional. Então, além da tomografia, para o caso do desdentado parcial, além da tomografia que você já está acostumado a solicitar para o seu paciente, nós necessitamos também do modelo de gesso, do escaneamento desse modelo
ou até mesmo do escaneamento intraoral. Se você não quiser enviar o modelo de gesso, você tem a opção de nos enviar o arquivo no formato STL do escaneamento desse modelo. Se a radiologia da sua confiança ela executa esse tipo de trabalho de escaneamento, seja escaneamento de modelo, escaneamento intraoral, não há necessidade de nos encaminhar o modelo físico, basta você encaminhar então o arquivo STL, imagens da tomografia e arquivo STL desse modelo. Quando você encaminha essas informações para a nossa empresa, a nossa equipe inicia todo o trabalho de processamento, de agregar esse modelo às imagens da tomografia, e nós geramos um arquivo personalizado do seu paciente, inclusive com um pré-planejamento para que você já possa avaliar. Se você já mandar na sua solicitação, no seu pedido, quando você já encaminhar os arquivos para a nossa empresa, você já solicitar um planejamento, um pré-planejamento com determinado tipo de implante, o tamanho do implante, o diâmetro, o comprimento, o que você pretende para o caso, a nossa equipe já prepara esse arquivo, já ajuda com um pré-planejamento e nós enviamos esse arquivo personalizado para o seu e-mail para que você possa baixar esse arquivo no seu computador, usando o nosso software P3Dental. Você vai abrir esse arquivo e vai poder avaliar este planejamento. Avaliar, editar, você terá a liberdade total de fazer a alteração que você achar necessária. Dentro do próprio programa, após a avaliação do planejamento, após avaliar, você faz a solicitação da sua guia cirúrgica. Dentro do programa existe um formulário de requisição onde você vai escrever se você fez alguma alteração ou não, alguns detalhes adicionais que você queira em relação à própria guia manufaturada. Você vai nos informar qual é o kit cirúrgico que você vai usar, e daí nós vamos mandar a guia cirúrgica compatível com o kit de cirurgia guiada que você for usar. Após a aprovação desse pedido e o envio do seu pedido através da solicitação de guia dentro do software, nós encaminhamos a guia prototipada para o seu consultório, para o endereço que você solicitou. Ok? Então, são etapas muito simples para que você consiga realizar um planejamento virtual e executar uma cirurgia guiada com tecnologia, com segurança, com precisão. Então, apenas para que nós possamos recapitular as etapas para os desdentados parciais, começamos novamente lá pela tomografia do paciente que você já está acostumado a solicitar, de preferência o paciente não ocluindo, porque facilita o trabalho de agregar o modelo virtual à tomografia. Se o paciente tiver feito uma tomografia sem estar ocluindo, facilita a segmentação dos dentes da arcada de interesse. Uma tomografia simples, você está acostumado, uma referência protética de um modelo de gesso, escaneamento intraoral ou o próprio escaneamento do modelo, sendo que se for enviado o arquivo do escaneamento tem que ser no formato STL. A gente vai agregar o modelo à tomografia, abriremos esses arquivos processados, fusionados dentro do próprio programa P3Dental, realizaremos o planejamento, enviaremos para o seu e-mail. Ao receber esse planejamento, você vai ter total liberdade de fazer qualquer necessidade de edição, de alteração dentro do programa, faz a solicitação da guia, recebe a guia no seu endereço. Essas são as primeiras etapas de digitalização para os edêntulos parciais. Para os edêntulos totais, há necessidade de tomografia do paciente ocluindo a prótese, que ele já usa, ou preferencialmente, faça uma duplicação do enceramento diagnóstico daquilo que você já provou em articulador semi-ajustável, aquilo que você já pensou proteticamente para o caso, faça uma nova prótese duplicando o enceramento diagnóstico, uma prótese bem adaptada, totalmente em acrílico, bem adaptada sobre o rebordo, regiões isquêmicas uniformes, faça uma duplicação a partir do enceramento diagnóstico, você já vai ter uma resolução protética pensada, já definida. Faça uma nova prótese para esse paciente. E essa prótese, você vai fazer marcações de gutta-percha nessa prótese. Marcações vestibularizadas. Quantas marcações, como que são feitas essas marcações?
Marcações, no mínimo 3 marcações. A gente sempre recomenda que você faça 5 marcações. Por que 5? Você vai marcar essa prótese no flanco por vestibular, fazendo um sulco com uma fresa esférica, um sulco de mais ou menos 1 milímetro de profundidade, e vai depositar a gota no flanco por vestibular, na parte gengival dessa prótese, você vai depositar essa gota percha nessa região. Duas marcações de cada lado dessa prótese e uma marcação desviada da linha média já são suficientes para que, a partir dessas marcações de gota percha, nós tenhamos um referencial radiopaco na imagem. Ou seja, esses pontos de gota percha, essas marcações de gota percha, vão nos dar a localização dessa prótese em boca. Por que é necessária a localização da prótese em boca e por que é necessária a marcação de gota percha? Porque nós vamos, nesse caso, há necessidade de fazer a tomo do paciente ocluindo essa prótese e é necessário fazer uma tomografia apenas da prótese, somente da prótese. Por quê? Porque é necessário fazer a tomografia somente da prótese para que nós tenhamos a referência dessa tomografia da prótese, ela vai servir como base para que a gente possa fazer o modelo computacional dessa guia cirúrgica. Somente a tomografia do paciente com a prótese, não há condições de segmentar essa prótese na imagem, de extrair essa prótese na imagem devido ao baixo contraste. Nós não temos como delimitar o que é a prótese e o que é tecido gengival. Por isso que é necessário fazer a tomografia do paciente ocluindo essa prótese com as marcações de gota para nos mostrar a real posição dessa prótese em boca e depois uma tomografia somente dessa prótese. Por quê? A tomografia somente da prótese, facilmente nós conseguimos segmentar as imagens somente da prótese, reconstruir a geometria tridimensional dessa prótese e utilizá-la como referência para a modelagem computacional para o projeto mecânico dessa guia. E ela vai servir como referência tridimensional para que a gente possa agregar essa informação dentro do ambiente de planejamento. E eu vou mostrar isso nos próximos slides, quando eu fizer a demonstração do planejamento no software P300. Então, essa é uma etapa muito importante em que tem que se ter bastante atenção. Uma prótese bem feita, duplicada, bem adaptada, com as marcações de gota, parte fundamental. Realização do exame, essa prótese ela tem que estar bem adaptada. Nós recomendamos que, se o paciente não apresentar uma relação oclusal adequada, que possa vir a ter o risco dessa prótese bascular ou movimentar durante o exame, às vezes o paciente apresenta algum tipo de nervosismo, ou pode acontecer dessa prótese bascular no momento do exame, é recomendável que, além da prótese, você faça um registro em silicona para que essa prótese seja mantida em posição correta na hora do exame. Faça um registro, o paciente oclui prótese, registro, oclui com o antagonista e faz a tomo, ocluindo esse conjunto. E quando for fazer a tomografia somente da prótese, obviamente, desacopla esse registro, posiciona a prótese lá na plataforma do equipamento, do tomógrafo, e faz a tomo somente da prótese. Recomendamos que você escreva isso no formulário de requisição do exame para que você comunique à radiologia o que você quer. Então você comunica duplo escaneamento para cirurgia guiada e as radiologias, duplo escaneamento para cirurgia guiada, de preferência você coloca P300, algumas radiologias têm, você já marca, caso não tenha, você escreva e solicite duplo escaneamento para cirurgia guiada, eles já vão proceder com esse protocolo. Se eventualmente a radiologia não tiver o acesso a essa informação, você pode encaminhar ou indicar que a nossa equipe já entre em contato e presta todo o suporte necessário para a realização desse protocolo tomográfico específico. Essa é uma etapa fundamental que, se não for cumprida rigorosamente, todo o processo, toda a cadeia do processo ficará comprometida. Então, a etapa da digitalização ela é fundamental. Duplo escaneamento tomográfico para cirurgia guiada, ela é a condição necessária para os edêntulos totais. E esse é um protocolo tomográfico consagrado, utilizado amplamente pela comunidade científica há, no mínimo, mais de 10 anos. Ok? Essa é uma etapa fundamental. Logo após essa
essa etapa de tomografia, essas informações, essas imagens DICOM, elas são encaminhadas para a nossa empresa. De que forma são encaminhadas? A radiologia pode fazer o upload dessas pastas com as imagens DICOM, do paciente com a prótese e as imagens DICOM só da prótese. Vocês podem fazer um upload para um repositório na nuvem, seja ele Google Drive, Dropbox, WeTransfer, ou até mesmo usando o nosso próprio programa, ele pode enviar as imagens por dentro do próprio programa diretamente, tem uma opção de enviar DICOM, a gente recebe diretamente no servidor. Então existem várias formas de envio. Você pode solicitar as imagens DICOM para a radiologia, eles vão encaminhar o link para vocês baixarem, e assim que vocês receberem, vocês podem encaminhar para a nossa empresa. Assim que a gente receber o link para o download, nós realizaremos o download dessas imagens e iniciaremos o processamento, a análise, faremos todo o processo necessário de agregação dessa prótese na tomografia do paciente, realizaremos o arquivo P300 personalizado, com uma sugestão de planejamento se for necessário, e já e automaticamente a nossa equipe já envia esse arquivo para o seu e-mail. Ok? Você já vai poder receber e realizar a avaliação desse arquivo de planejamento no seu computador. Após você avaliar novamente, fazer a solicitação da guia por dentro do programa, nós receberemos o seu pedido e realizaremos uma revisão para avaliar algum tipo de conflito, algum problema que possa ocorrer. A nossa equipe sempre revisa os pedidos que chegam. Entramos em contato para algum esclarecimento final e iniciamos então a produção da guia. Após a produção da guia, nós enviamos para um consultório, para o endereço que você cadastrou quando você fez a solicitação do pedido. Ok? Então, novamente, vamos só fazer recapitular aqui o nosso processo de digitalização para os edentos totais. Começa lá na tomografia do paciente com a prótese marcada com gutapercha, ocluindo o registro interoclusal em silicona. Tomografia somente da prótese, então são duas. Uma tomografia do paciente com a prótese, ocluindo o registro, e uma tomografia somente da prótese. Cada tomografia gerará um volume com imagens DICOM, uma pasta com imagens DICOM, cada uma delas. Essas imagens deverão ser enviadas para a nossa empresa. Nós realizaremos todo o processo de processamento, de montagem do arquivo, faremos um pré-planejamento e já enviaremos esse arquivo P3Dental para o seu e-mail para que você possa avaliar. Após a sua avaliação, edição, alteração, você vai ter total liberdade de fazer as modificações que você achar necessário no próprio programa. E você vai ver que são ferramentas muito simples, é um programa muito intuitivo, muito fácil de ser usado, muito simples. Você vai fazer a solicitação do pedido por dentro do programa, enviar o pedido de guia, nós revisaremos, produziremos a guia e enviaremos para o seu consultório. Ok? Então, observem, são etapas simples, mas ao mesmo tempo muito importantes, que devem ser seguidas rigorosamente nessa etapa de digitalização, para que o planejamento seja feito corretamente e, obviamente, a guia cirúrgica que vai ser impressa, ela seja impressa com base em informações precisas, porque o protocolo de digitalização foi seguido de maneira correta. Ok? Então, nesse momento eu vou fazer uma demonstração de um arquivo que você receberia no seu e-mail após a entrega dessas informações, dessas imagens tomográficas, do modelo digitalizado, no caso do edento parcial, ou o duplo escaneamento tomográfico para o edento total. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou começar então uma demonstração do planejamento de um edêntulo parcial. Então aqui nós temos um exemplo, onde primeiramente eu vou carregá-lo aqui, eu peço licença a vocês, porque eu vou compartilhar minha tela. Então eu vou fazer aqui eu vou compartilhar a minha tela aqui para carregar o arquivo. Peço um pequeno instante de paciência aí de todos, porque já está
carregando aqui a minha tela. Muito bem. Estamos aqui com a tela compartilhada. E já estamos com o arquivo P3Dental já aberto aqui. Esse arquivo é um exemplo de um arquivo que você vai receber no seu e-mail, você vai baixar, você vai abrir o software P3Dental e você vai abrir esse arquivo que nós enviamos para o seu e-mail. Esse arquivo é um arquivo onde já nós fizemos toda a segmentação, a reconstrução tridimensional da região de interesse, a agregação do modelo escaneado com a tomografia e já foi feito um pré-planejamento. É isso que você vai receber um trabalho já bem adiantado no seu e-mail. Então você não vai ter que ficar dedicando muito tempo a essa etapa, você já vai receber algo já bem adiantado, que vai facilitar o seu trabalho de verificação, seu trabalho de análise do exame, de estudo, de posicionamento do implante, você já vai receber algo bem adiantado. Isso é muito importante, porque facilita, otimiza, acelera o seu processo de definição do tratamento. Então, aqui nós temos um exemplo, onde nós temos as telas do programa, uma tela com as imagens axial, uma tela com as imagens parassagitais aqui, que nada mais são do que cortes que são deslocados ao longo desse conjunto de planos que forma a panorâmica. E esses cortes, obviamente, eles cortam esses planos em 90 graus. Então, se vocês observarem aqui, ó, nessa barra de rolagem, eu estou fazendo a navegação ao longo desse conjunto de planos que forma a panorâmica ali embaixo, eu estou fazendo uma navegação mesodistal, disto-mesial, para o lado direito e para o lado esquerdo. Então eu consigo fazer uma navegação completa por toda a arcada. Eu tenho liberdade de avaliação, de investigação, de visualização do meu exame. Eu estou aqui na janela que corresponde à janela cross ou dos cortes parassagitais. Aqui embaixo, nessa janela aqui de baixo, eu tenho a nossa janela panorâmica. Essa janela panorâmica, eu tenho uma barra de rolagem também, eu tenho um slider aqui, onde eu consigo deslocar esses planos que formam a panorâmica. Eu tenho uma panorâmica tomográfica, eu consigo deslocar esse conjunto de planos aqui, tanto para vestibular como para palatino. No caso que é a maxila para palatino. Então eu consigo visualizar em detalhes essas estruturas, esses cortes mais vestibularizados e mais palatinizados. Se eu quiser, eu posso maximizar essa tela e eu posso fazer uma navegação dando atenção somente a ela. Ok? Além dessas janelas com as reformatações bidimensionais, com esses cortes tomográficos, axial, parassagital e panorâmico, nós temos uma janela com a visualização tridimensional do volume tomográfico. Não somente do volume tomográfico, mas também dos modelos digitalizados, os modelos de arcada ou escaneamento intraoral, agregados à tomografia, fusionados com o volume tomográfico. Aqui nós conseguimos visualizar a estrutura óssea reconstruída tridimensionalmente, os modelos digitalizados e agregados com esse volume tomográfico e as informações dos implantes que foram posicionados com as suas respectivas emergências protéticas. Então nós temos aqui os eixos longitudinais hendidos desses implantes que emergem na região de acordo com a angulação que ele foi definido, e aqui nós temos condições de visualizar a emergência desse implante em relação a esse modelo escaneado com um enceramento aqui, no caso. Então nós temos 3 implantes posicionados aqui nessa situação,
nas regiões edêntulas, onde nós conseguimos visualizar os campos dessas estruturas com os implantes emergindo. Okay? Aqui nós temos a possibilidade, novamente, de visualizar esse enceramento. E aqui embaixo nós temos condições de visualizar os implantes posicionados, não somente os implantes posicionados, mas também os contornos aqui do escaneamento que foi realizado. Então, vamos fazer uma demonstração de como nós poderíamos inserir aqui um implante. Então, eu vou até a região do elemento 24 e eu vou fazer uma simulação de como nós poderíamos posicionar esse implante nessa região. Então, eu vou remover aqui o implante. Eu também vou remover ali aquela medida que foi feita e nós vamos fazer aqui uma simulação, um planejamento de como poderia ser posicionado o implante nessa região entre esses dentes aqui. Ó. Então, nós utilizamos essa barra de ferramenta superior, onde nós temos aqui a ferramenta de adicionar o implante. Nessa ferramenta de adicionar o implante, nós adicionamos o implante e temos condições de tanto movimentar o implante como rotacionar o implante. Então eu posso movimentar e rotacionar o implante tanto nos cortes parasagitais como nos cortes panorâmico ou axial. Posso fazer uma movimentação vestíbulo-palatina, mesiodistal. Posso fazer uma movimentação também mesiodistal ou vestíbulo-palatina utilizando o plano, esse corte axial. Então aqui nós temos o contorno desse implante na coloração verde. Nós temos aqui embaixo esse contorno nessa coloração amarela correspondente ao componente protético simulado, onde nós conseguimos visualizar o comprimento do implante, que nós podemos visualizar aqui na nossa tabela de implantes. Ele é um 13,5 por 11, a gente pode alterar, por exemplo, se for necessário o comprimento dele. Vou dar um exemplo, um 13,5 por 9, apesar de que o 13,5 por 11 aqui ficou bom, né? Mas vamos supor um 13,5 por 9. O 13,5 por 9, ele já observa que o implante já ficou menor. Eu já consigo visualizar a cervical aqui do implante e o quanto que ele está infraósseo. E eu consigo, por exemplo, medir da plataforma cervical do implante até esse contorno aqui, ó, que nada mais é do que o contorno gengival do paciente, obtido a partir do escaneamento do modelo, que ele está aqui agregado com a tomografia. Então, observa que, a partir do escaneamento do modelo, a gente já consegue definir não somente os limites protéticos e os contornos das coroas com uma resolução da ordem de 20 micrômetros, a gente consegue visualizar essas estruturas que vão servir como base para nós fazermos a guia, assim como a gente consegue também delimitar aqui o contorno gengival. Então, da plataforma cervical até o contorno gengival, nós temos condições de fazer uma medida até para ter uma previsibilidade em relação ao componente transmucoso. Então, aqui nós teríamos 5,5 milímetros aproximadamente de espaço transmucosal. Já é uma ferramenta muito importante para que nós tenhamos uma previsibilidade em relação ao componente, ao transmucoso que vai ser utilizado. Aqui seria o limite apical do implante. E no gerenciador de implantes a gente tem condições de mostrar aqui, de apresentar a anilha para esse implante, ou seja, o tubo por onde você vai encaixar o guia de fresa, o guia de implante, para poder executar o processo de fresagem guiada e de instalação guiada. Observem que essa é uma anilha que foi posicionada e a gente tem ali um limite, né?
um limite, um espaço mesodistal reduzido para essa anilha, que seria uma anilha padrão. Essa anilha vai depender do sistema, do kit que você vai usar. Mas aqui, ó, nós teríamos condições, por exemplo, de simular. A gente poderia escolher aqui o kit. Então aqui nós temos uma lista de kits de cirurgia guiada que podem ser utilizados. Aonde, vou dar um exemplo, Neodent Neoguide, onde nós teríamos uma anilha padrão de 5 mm de diâmetro interno e uma anilha estreita de 13,5 mm, por exemplo. Esse aqui é um implante de 13,5 por 9. Nesse caso, uma anilha estreita para implante 13,5 ela é recomendada. Então, como que nós poderíamos modificar aquela anilha? Nós clicaríamos com o botão direito, propriedades, opções avançadas, e eu poderia escolher uma anilha estreita, seja ela metálica ou impressa já no próprio material da guia, já com o acabamento de máquina sem a necessidade de inserção de uma anilha metálica posterior. Aqui você teria a opção no caso. Então vou escolher aqui a opção de anilha estreita. Observem que a anilha já reduz o seu diâmetro e já nos apresenta uma forma de como ela estaria posicionada em relação àquele espaço mesodistal. Eu posso retornar aqui ao enceramento 3D, visualizar a emergência desse implante em relação ao enceramento e a emergência desse implante em relação ao símbolo. Aqui você vai definir qual que seria a melhor emergência em relação a esse enceramento virtual aqui que está posicionado. Observem que esse é um enceramento que o próprio profissional que nos mandou os arquivos, ele fez o enceramento sobre o modelo original. Isso é muito, muito importante, que ele faça já o enceramento, aquilo que ele está prevendo para o caso. Nós poderíamos até inserir o enceramento virtual no planejamento, mas nada melhor do que o próprio profissional já fazer o enceramento que ele prevê, que ele já imaginou para o caso e já nos mandar o enceramento no modelo. Nós escanearemos o modelo, escanearemos o enceramento, agregaremos essas informações na tomografia. Então, observem, rapidamente eu já posicionei o implante e já estou vendo o resultado desse implante posicionado em relação ao enceramento. Não somente em relação ao enceramento, mas também em relação ao implante aqui, em relação aos dentes vizinhos. Nós teríamos condições de visualizar esse implante em relação aos dentes vizinhos e, ao mesmo tempo, fazer essas mensurações que são importantes dos espaços mesiodistais e distomesiais em relação às paredes. Essas distâncias, implante raiz, seja uma distância mesiodistal ou uma distância distomesial. Então aqui nós temos uma boa distância, em torno de 2,5 milímetros, do implante, da parede do implante até a raiz dentária vizinha, ok? O planejamento virtual ele não se resume apenas ao posicionamento dos implantes, assim como vocês viram. Nós temos também que posicionar, eventualmente, elementos de fixação da guia. E quais são esses elementos de fixação? São os elementos que nós chamamos de transfixadores. Esses transfixadores, eles vêm incluídos nos kits de cirurgia guiada. E eu vou dar o exemplo de como nós poderíamos posicionar aqui um pino de fixação. Então nós vemos aqui implantes, adicionar um transfixador, e basta eu ir até uma região aqui que me interessa, colocar esse pino de fixação, e eu vou posicioná-lo aqui, por exemplo, entre esses dois implantes. Vou posicionar um pino de fixação entre esses dois implantes. Então, ele é um pino de fixação já pré-definido. Ele já vem no kit já com um comprimento de 20 milímetros. Ele tem uma anilha específica, ele tem fresa específica. É uma fresa de 1,3 milímetros de diâmetro, 20 milímetros de comprimento. Você fura até o stop. Aqui estou dando um exemplo de um pino de fixação Neoguide, por exemplo.
Você vai até o stop dessa anilha. Indo até o stop dessa anilha, você vai perfurar até esse limite apical mostrado aqui pelo pino de fixação onde ele foi posicionado. Em geral, ele é posicionado numa orientação mais vestibularizada para que você tenha um fácil acesso ao pino de fixação, ao elemento de inserção desse transfixador no momento da cirurgia. Isso faz com que a guia fique estabilizada em relação ao plano oclusal. Além disso, você teria a opção aqui nesse caso de posicionar também ou um orifício para um parafuso de enxerto. Você tem essa opção, você pode escolher. Então, por exemplo, você poderia planejar nessa região um pino de fixação, obviamente evitando contato e acesso à região do canal nasopalatino e do forame incisivo. Você poderia ou planejar um furo aqui nessa região. Você poderia nos informar isso no planejamento. A gente já enviaria a guia com um orifício para você usar um parafuso de enxerto, inclusive já com a medida necessária para esse parafuso, se você for utilizar um parafuso de enxerto. Ou o próprio pino de fixação. Iria já um transfixador, uma anilha já posicionada nessa região para você usar um pino de fixação, por exemplo. Existiria essa opção. Então, esses elementos de fixação vão lhe dar estabilidade, segurança para as guias, para o posicionamento delas. Nesse caso, como é um desdentado parcial, no caso de maxila, essa guia ela seria uma guia dentomuco suportada. Ela seria apoiada no molar, seria apoiada nesses elementos mais anteriores, nesse pré-molar, e seria apoiada nessa mucosa e também teria um apoio extenso palatino, para que você possa ter uma guia bem estável sobre a arcada. Agora, os elementos de fixação também são importantes de serem planejados, porque caso você ache a necessidade de utilizá-los durante a cirurgia, você já vai ter essa opção. Ok? Feito o planejamento, pessoal, você acessa então a etapa relatório. A etapa relatório faz com que você revise quais planejamentos você fez, o kit que você está escolhendo e os implantes que você planejou. Observa que aqui nós temos um alerta, né, de que o planejamento possui implantes em conflito. Na verdade, é um alerta que como vocês podem observar aqui nessa região, ó, entre os implantes e o pino de fixação, observar que a coloração dessas estruturas ficou vermelha. Por quê? Porque no nosso software nós desenvolvemos um alerta de proximidade de estruturas que ele acaba sendo mostrado quando a distância entre um implante transfixador for menor do que 2 milímetros. Então não significa que tenha colisão aqui, apenas ele está lhe alertando da proximidade. O que eu posso observar aqui é que daqui a pouco a gente pode distalizar um pouco esse pino de fixação. Eu vou distalizar um pouco esse pino de fixação, vou afastar um pouco esse pino de fixação do implante 1. Apenas para dar um pouco mais de margem. Mas não significa que vai ter colisão, observa. E esse aviso eu posso, no relatório, estar ciente de que não haverá colisão, ignorá-los. E somente após você tomar essa decisão, o software ele permite fazer o pedido, você conclui o relatório. Ao concluir o relatório, você acessa o formulário de solicitação da guia, e esse é um formulário onde você vai colocar os dados. Seu paciente, seus dados, endereço, cidade, estado, as suas informações cadastrais, o local onde você quer que essa guia seja entregue. Você vai nos informar o kit que você vai usar. Você vai nos informar se você vai querer ou não utilizar um parafuso de enxerto no palato como transfixador. Se você for usar, se você marcar aqui essa opção, a gente já faz nós já enviaremos a guia com um orifício na região planejada para esse parafuso de enxerto e você vai utilizar o parafuso que você tem no seu consultório com um comprimento planejado aqui no software. O local de entrega informa para nós a data da cirurgia
e você envia o seu pedido, nós recebemos aqui no servidor, realizamos a revisão desse planejamento, em até 72 horas a gente produz essa guia e depois teria mais o tempo de postagem. Nós temos um prazo institucional de até 7 dias para a entrega dessa guia, mas que eventualmente possa ser menor do que esse prazo. Mas em até 7 dias úteis, no caso, né? No máximo 7 dias úteis, você receberia essa guia. Ok? Então aqui nós temos um exemplo de como seria muito simples a realização do planejamento virtual no software, até porque a gente já manda o arquivo com um planejamento bem adiantado para que você possa avaliar. Então facilmente você tem condições de manipular as ferramentas do software, que são bem simples, ferramentas de movimentação do implante, rotação, ferramentas de inserção de mensurações, que são muito importantes, de você visualizar essas mensurações. Ou seja, você tem um estudo, uma documentação completa do caso do seu paciente no seu computador. Você não precisa ficar armazenando exames físicos, medindo, utilizando um negatoscópio para colocar aquela transparência, aquele exame, aquele filme radiográfico que você recebe, utilizando uma régua física. Então aqui você tem recursos virtuais muito simples de serem utilizados, e ao mesmo tempo você tem muita qualidade de imagens e possibilidade de guardar esse exame do seu paciente por tempo indeterminado, coisa que um exame físico dificultaria e muito. À medida que você vai acumulando exames, você tem um espaço para guardar, além da degradação desse exame que ele está submetido. Então, tendo a possibilidade de virtualizar, de digitalizar os exames dos seus pacientes e ter o hábito, a cultura de sempre fazer o planejamento virtual, facilita em todos os sentidos. Seja quando você está analisando as imagens e apresentando uma possibilidade de orçamento para o seu cliente, isso facilita muito a comunicação paciente, cirurgião, dentista, assim como, se for necessário, você revisitar esses exames, fazer uma consulta após um determinado período, você vai ter seus exames guardados no seu computador, no seu repositório na nuvem. Você pode fazer backup desses exames e acessá-los quando você achar necessário. Então, pessoal, essa seria uma demonstração de um exemplo parcial. Nós também teríamos um exemplo aqui de um exemplo total. Observem que, no caso do exemplo total, nós temos aqui a informação da prótese, da guia tomográfica. Diferentemente lá do modelo escaneado, aqui nós temos a prótese, fruto daquele duplo escaneamento que nós conversamos lá no nosso protocolo de digitalização para o edêntulo total. Não somente a prótese, mas aqui também a informação do registro interoclusal. Então, tendo condições de fazer essa tomografia, esse duplo escaneamento tomográfico com a prótese marcada com gutapercha, e aqui eu até vou mostrar um exemplo para vocês aqui nesse corte, ó. Corte 81. Aqui nós temos uma marcação de gutapercha. Eu vou mostrar aqui no 3D também para vocês. Ó. Aqui nós temos... Esse foi um caso em que o profissional optou por várias marcações, mais do que 5. Ele optou por... Aqui nós temos uma marcação, 2, 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marcações. Quanto mais marcações, melhor, mas no mínimo 5 marcações já são mais do que suficientes. Uma desviada da linha média, 2 de cada lado da prótese. Com base nessas tomografias, tomografia do paciente ocluindo prótese e registro interoclusal e tomografia somente da prótese, nós conseguimos fusionar essas imagens, gerar o arquivo, realizar o pré-planejamento e enviar para avaliação. Então aqui nós temos um exemplo de um planejamento que foi realizado com 8 implantes para um edêntulo total, que redundará, nesse caso, numa cirurgia flapless. Ok? Pessoal, então essa era a demonstração do planejamento no software P3 Dental. Eu vou retornar lá para a nossa apresentação. Vou encerrar aqui o compartilhamento da minha tela. Ok?
Vou retomar aqui a nossa apresentação, aonde nós vamos, então, dar continuidade aos passos para a cirurgia guiada, aonde nós, apenas para que nós possamos recapitular, nós vimos o primeiro passo é a digitalização do paciente, é encaminhar esse paciente para a radiologia, realizando a tomografia. No caso do edêntulo parcial, tomografia do paciente e modelo, seja um modelo de gesso, escaneamento do modelo ou escaneamento intraoral, tomografia mais escaneamento, tomografia mais modelo. O modelo, no caso, encaminha o modelo para a nossa empresa. Nós escaneamos, encaminha as imagens da ICON da tomografia, geramos o arquivo de planejamento e enviamos para avaliação. No caso do edêntulo total, duplo escaneamento tomográfico para cirurgia guiada. Tomografia do paciente com a prótese, com a guia tomográfica em boca, ocluindo o registro interoclusal, mais essa prótese. Tomografia somente da prótese. Essas duas tomografias gerarão 2 volumes de imagens DICOM e essas imagens DICOM devem ser encaminhadas para nós. Nós geraremos o processamento, a análise, geraremos o arquivo P300 e enviaremos para o seu e-mail. Ok? Então, aqui nós temos, após a nossa demonstração, nós temos então a etapa, que depois que você faz o pedido, é a etapa da produção do guia. E como que funciona essa etapa de produção do guia? O que é necessário? Quais são os materiais necessários? Então, primeira coisa, além de você receber a guia e você nos informar o que você vai usar, você precisa ter um kit de cirurgia guiada. Um kit de cirurgia guiada específico para isso. E esse kit de cirurgia guiada, você vai entrar em contato com o fabricante da sua preferência, obviamente consultar para ver se ele possui o kit de cirurgia guiada e adquirir esse kit específico. Por quê? Esse kit específico, e eu vou explicar mais à frente, ele possui algumas ferramentas específicas do ponto de vista de guia de broca, guia de implante. As fresas são mais compridas. Então, você precisa ter esse instrumento, esse kit, para poder utilizar a guia cirúrgica que você solicitou. Então, tendo o kit, tendo os dados do paciente, o DICOM, mais o STL, no caso, se for um edêntulo parcial, nós geraremos o arquivo, faremos o planejamento em conjunto, você vai definir o seu planejamento e enviar o pedido, nós produziremos a guia e enviaremos para o seu consultório. Com a guia cirúrgica e tendo o kit de cirurgia guiada, você poderá usufruir desse recurso tecnológico ao ponto de, pelo fato de realizar uma cirurgia planejada previamente, você vai ter uma cirurgia com muito mais segurança, muito mais previsibilidade, possibilidade, na grande maioria das vezes, de você fazer uma cirurgia flapless, sem a necessidade de retalho, de descolamento mucoperiosteal. Você vai fazer uma cirurgia limpa, rápida, precisa, segura, com menor carga anestésica, consequentemente com menor custo, que envolveriam outros materiais também necessários na cirurgia convencional. Na cirurgia guiada você acaba usando um kit cirúrgico reduzido, então todo um preparo de mesa cirúrgica acaba sendo bem mais simples, a cirurgia acaba sendo mais rápida, a carga anestésica acaba sendo menor, os seus pacientes acabam saindo muito mais satisfeitos do processo e também, como consequência, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, o seu paciente teria menos consultas de manutenção para retiradas de pontos e assim por diante, porque uma cirurgia convencional, ao abrir o retalho, ao fazer o descolamento mucoperiosteal, você acaba tendo você tem sutura, você tem pontos e esse paciente tem que retornar. E também uma cirurgia muito invasiva faria com que aumentasse chances de infecção, tempo de recuperação do paciente seria muito maior. Com a cirurgia guiada, você acaba tendo muito mais condições de realizar um procedimento com muito mais segurança, com muito mais previsibilidade, de maneira muito mais rápida, e o seu paciente se recuperaria de uma maneira muito mais rápida, melhor, e a chance de sucesso do seu tratamento é extremamente ampliada utilizando o recurso de planejamento virtual e cirurgia guiada. Falando especificamente sobre o kit, eu trago um exemplo para vocês. Aqui é uma imagem meramente ilustrativa de um kit
é uma imagem de catálogo de um kit de um fabricante nacional, onde nós temos, no catálogo desse fabricante, nós temos os 2 kits de cirurgia de implantes que ele disponibiliza. Então aqui nós temos um kit convencional, com um conjunto de fresas convencional, com os instrumentais convencionais, as chaves, e aqui nós temos um kit de cirurgia guiada. Observe que o kit de cirurgia guiada ele é um kit compacto, é um kit menor, tem as ferramentas necessárias para o uso da guia cirúrgica, para o caso específico, seja para perfuração guiada como para a instalação dos implantes. E aqui você acaba tendo a opção de... A principal diferença desse kit acaba sendo o comprimento das fresas, que são maiores, e devem ser maiores, porque você precisa ultrapassar um espaço de anilha, gengiva, até atingir a região, até atingir o local para a instalação do implante. Então, as fresas são maiores, as chaves são mais compridas, e você precisa dos guias de fresa para poder fazer a perfuração guiada. Esses guias de fresa, você insere os guias de fresa na guia cirúrgica, e esses guias de fresa inseridos na guia cirúrgica, você tem uma sequência de fresas que você vai seguir as perfurações, elas vão entrar justas, com controle de profundidade de angulação, e logo após a etapa de você vai instalar esses implantes também com os guias de implante que são encaixados nessa guia. Então, essas são as principais diferenças entre o kit de cirurgia guiada e o kit de cirurgia convencional. Você poderia fazer uma cirurgia guiada utilizando um kit convencional? Não poderia se você não tiver as fresas mais compridas, os guias de fresa e as chaves necessárias para instalar esses implantes. Ok? Pessoal, nesse momento eu vou abrir aqui um campo para que vocês possam gerar perguntas, questionamentos. Fiquem à vontade, eu vou habilitar aqui o nosso bate-papo. Então fiquem à vontade em colocarem essas perguntas se vocês tiverem. Fiquem à vontade em escrever questionamentos que vocês tenham, porque obviamente eu não vou ter tempo de responder todas as perguntas nesse momento, mas as perguntas eu vou coletar que vocês tiverem e a nossa equipe, vou responder as perguntas que vocês fizerem e a nossa equipe entra em contato para enviar essas respostas a vocês. Então fiquem à vontade, já abri aqui o bate-papo se vocês quiserem escrever questionamentos. E nós vamos, então, convido vocês aqui além dessa questão de fazer esses questionamentos, convido vocês a visitarem o nosso site, p3dmed.com/blog, acessarem as nossas notas técnicas, as nossas publicações. Nesse espaço do nosso site, nós convidamos os nossos usuários, os usuários da nossa tecnologia, a divulgarem os trabalhos que eles conseguem fazer utilizando o nosso recurso de virtualização de processo cirúrgico, seja com as guias cirúrgicas, o planejamento virtual ou com biomodelos prototipados. Esse é um canal aberto para que vocês possam desenvolver o trabalho, apresentar o trabalho para a comunidade dentro da nossa página e se tornarem também uma referência em uso de tecnologias virtuais para cirurgias. Na parte da odontologia, aqui nós temos também segmentos que nós atendemos da parte da medicina, da ortopedia, da traumatologia, da parte oncológica, então nós temos muitos recursos de virtualização de processo que atendem vários segmentos da medicina por imagem e da medicina nuclear, medicina por imagem e das áreas médicas que envolvam cirurgia e traumatologia. Ok, pessoal? Então convido vocês a visitarem o nosso site, p3dmed.com/blog, e fiquem à vontade para visitar o nosso site. Muito obrigado pela atenção de vocês. Convido a todos a visitarem o nosso site p3dental.com.br e baixarem o programa P3 Dental, baixem os seus computadores, instalem, o software é gratuito. Você já tem condições de baixar o programa, baixar os exemplos
testar o programa e também acessar os nossos canais de comunicação, as nossas redes sociais, tanto a nossa página no Facebook como no próprio Instagram. Nos sigam, vejam o que nós estamos fazendo e nos comuniquem, nos acessem e enviem os arquivos dos seus pacientes para que a gente possa, então, iniciar os trabalhos de cirurgias guiadas com vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço, uma ótima semana a todos e, em breve, novos temas e espero recebê-los aqui nos nossos próximos eventos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.